Lá em Mateus, no capítulo 9, o versículo 36, amém? 9, 36 de Mateus, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Olha o que Jesus vai dizer, olha como Jesus via as coisas. Enquanto muitos estavam ali, talvez apontando um irmão, apontando um e apontando o outro, sabe o que aconteceu aqui? Olha como Jesus viu, 9:36, vamos ler. Ao ver as multidões, teve o quê? Repete a palavra. Ao ver as multidões, teve o quê? Compaixão delas. Porque estavam o quê? E como ovelhas sem pastor. Amém? Eu vou repetir de novo, irmão, porque isso aqui é tremendo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Quem teve compaixão? O homem? Aqueles que estavam ali? Quem teve compaixão, João? Jesus. Diga, Jesus teve compaixão, diga. Jesus teve compaixão, olha só. Por quê? Porque ele se colocou no lugar delas e viu que elas estavam o quê? Aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele não via apenas pessoas pecadoras, pessoas doentes, mas pessoas carentes de amor, de cuidado e de redenção. Você sabia que às vezes tem uma pessoa do teu lado aí que merecia um abraço seu, só um abraço? Sabia disso? Que tem uma pessoa do teu lado, atrás de você, na tua frente, que você se virar para ela e dar um abraço nela e fechar os olhos. Você sabe que isso pode curar uma pessoa, irmãos? Amém? Aleluia? Jesus se preocupava com isso, porque curas, milagres, para ele era fácil. Jesus chegar aqui, agora, nesse lugar, ele já está, amém? Nós não estamos enxergando, mas presta atenção, suponhamos que ele adentrasse por essa porta daqui à frente, e viesse aqui na frente, amém? Quem queria ser liberto e curado por ele? Levante a mão, amém? Glória a Deus, olha aí, ó, amém? Quem queria continuar seguindo ele? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Veja bem, amados. Jesus se preocupava com o ser humano, né? Com as pessoas que eram carentes de amor, queridos, porque ele era o próprio amor. Ele tinha um cuidado, ele tinha essa redenção. Sabe, queridos, presta atenção, muitas vezes, presta atenção aqui, por favor, não se preocupe com as crianças. Presta atenção, olha, muitas vezes criticamos ou ignoramos os outros, mas Jesus nos ensina a olhar com misericórdia. É verdade ou não é? Jesus ensina a mim e a você a olhar com misericórdia. Olha com misericórdia. Olha como Jesus olha. Enxergue como Jesus enxerga esta pessoa. Sabe por quê? Porque você é de Deus. Eu falei quinta-feira que nós temos o quê? O Espírito Santo, que nos guia, amém? Então enxergue como Jesus enxerga, amém? Aleluia. Olhe como Jesus olha, não veja pela sua perspectiva, veja pela perspectiva de Deus, amém? Aleluia. Outra situação que aconteceu, lá em João, capítulo 8, e o versículo 1, olha só, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, continue, até o 11. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-los. Continue. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, olha só. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, continua. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Oh, meu Deus do céu, quanta acusação, né? Olha só, continua. Na lei de Moisés, já joga a lei para cima, olha só o que eles fazem. O que eles faziam, né? Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Meu Deus, continua.
Eles estavam usando essa pergunta para o quê? Testá-lo, a fim de terem fundamento para o quê? Olha para cima de quem que eles quiseram aprontar. Olha aí, ó. Né? Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever aonde? Continua. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: bom, é o seguinte, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Não foi isso que Jesus falou? Continua. E inclinou-se novamente e continuou o quê? Escrevendo no chão. Continua, filho. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um por um, de mansinho. Oh, coitados deles, né? Um de cada vez, começando pelos mais velhos, os mais entendidos, não é verdade? Até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Continue. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão o quê? Eles. Ninguém a condenou. Continua, filho. Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá, de agora em diante, abandone a sua vida de... Nós enxergaríamos como Jesus enxergou? Seja sincero, irmãos. Nós conseguiríamos, Rodolfo, enxergar como Jesus enxergou essa situação? O que nós iríamos fazer? Apedrejar. Talvez nós não tenhamos pedras nas mãos para atirar em ninguém, mas nós temos uma coisa muito afiada e que Deus manda dizer que toma cuidado: a língua. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos atirando pedras nas pessoas, atirando pedras onde Jesus não atirou. Jesus deixou todos eles chegarem lá e falar: olha, está aqui essa mulher, foi pega em adultério, o lei de Moisés manda matar, e aí, o que faz? O que você diz, mestre? Jesus pega, continua, escreve, levanta e fala: bem, se vocês não tiverem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Qual era o único que podia tirar uma pedra nela? Ele fez isso? Se ele não fez, por que muitas vezes nós temos na nossa vida sentimentos de acusação? Irmão, por favor, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas preste atenção, não aponte, sabe? Entenda, veja bem, enxergue com os olhos de Cristo, veja como ele andou nessa terra e veja como ele lidou com aquele povo que ali estava, com aquelas pessoas que ali estavam, como ele lida com você. Você não está vendo Jesus, querido? Um dia nós vamos enxergá-lo lá em cima, amém? Glória a Deus. Quem quer enxergar Jesus aqui? Amém? Aleluia. Eu quero. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto não, nós sentimos pelo Espírito Santo que precisamos entender mais o ministério de Jesus na nossa vida, enxergar mais. Jesus, ele enxerga o coração, ele enxergou a sede daquela mulher, de se romper daquelas barreiras infernais do adultério, de tudo aquilo que ela praticava. E sabe o que aconteceu com ela? Foi uma das pessoas mais principais, uma das mulheres principais no ministério de Jesus, porque Jesus enxerga coisa onde nós não enxergamos. Jesus tira o melhor de você, mas ele precisou fazer algo, seu Manuel, tirar o pior desta mulher também, amém? Mas para isso houve uma recíproca, houve um passo a ser dado, ela deu o passo, Jesus veio e falou: agora sim, vai em paz, e não peques mais. Sabe, amados, Jesus enxerga de uma forma poderosa. Jesus, ele rompeu barreiras sociais para fazer isso. Ei, muitos disseram que ele passou em cima da lei. Não, ele cumpriu a lei. Lembra que nós falamos da lei aqui na quinta-feira? Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você vai estar cumprindo toda a lei. Amém? Aleluia! Ele cumpriu a lei de uma forma amorosa. Ele viu, aleluia, aonde ninguém enxergou. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas
com potenciais de filhos e filhas. Você é filho. Diga, eu sou filho de Deus. Diga. Não sou mais criatura. Diga. Eu sou filho de Deus. Diga. Agora diga, eu quero enxergar como Jesus enxergou. Diga. Nós queremos enxergar como Jesus enxergou. Precisamos enxergar. Aleluia. Jesus, ele via propósito em cada situação. Por exemplo, lá em João 11, que ele vai falar da morte de Lázaro, né? Põe lá, filho, por favor, João 11. Havia um homem chamado o quê? Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, muito amigo de Jesus, por sinal, amém? E a sua irmã, de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou o quê? Doente, continua, filho. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Amém? Continua. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Jesus já tinha avisado, amados. Jesus é tremendo, Jesus vê coisa onde nós nunca vamos ver. Jesus já tinha avisado eles, ó, essa doença não acabará em quê? Em morte. É para o quê? A glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado por meio de quem? Dela. Amém? Glória a Deus. Jesus amava Marta, a irmã dele. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Para o milagre ser maior, amém? Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para onde? Para a Judéia. Continua. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus vê coisas onde a gente não vê. Irmãos, é tremendo isso. Continua. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Continue. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Continue. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu. Jesus avisou de novo: adormeceu, mas vou até lá para... Jesus Cristo, cada vez que eu leio isso aí, eu fico pensando, eu queria estar lá, Bruno, vendo, eu queria ser uma formiguinha, eu queria ser, eu queria ser, aleluia, uma mosca. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui, nesse lugar, amém, aleluia. Aleluia! Depois de dizer isso, os seus discípulos responderam: Senhor, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Continua. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Glória! Aleluia! Os seus discípulos, Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do quê? Que história belíssima é essa, né, irmãos? Continua, filho. Pois isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. Continua. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele, amém? Oh, Jesus. Então Tomé, chamado Dídimo, como sempre na igreja tem um, não é verdade? Disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Jesus, ele estava morrendo de medo. Vamos embora, vai, já que é para morrer, vai morrer todo mundo junto, então vamos morrer todo mundo junto, amém? Vamos lá, continua. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava na onde? Havia quantos dias? Qual é o tempo que um corpo fica deprofado assim, né? Uns 3 dias, não é isso? Já estava no 4 dias. Mas Jesus havia avisado que ele estava o quê? Dormindo, irmãos. Olha que tremendo isso, né? Continua, filho. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Continua. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Continua.
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Mas Maria ficou aonde? Em casa. Continue. Marta disse a Jesus: Senhor, sempre assim, desse jeito. Se estivesse daqui, o meu irmão não teria o quê? A gente sempre, né, lamenta às vezes as coisas, né? Mas continue. Né? Por falta de credibilidade, de crer, de acreditar, de ter fé, a gente sempre lamenta. É assim. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ok. Jesus lhe disse: o seu irmão vai o quê? Continua. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Continua. Jesus disse: eu sou. Quem é? Eu sou aquele que crê em mim ainda viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? A pergunta vem para você: você crê nisso? Essa história é uma história belíssima. E eu vou finalizar com ela. Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Continua. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte e disse: o mestre está aqui e está chamando você. Continua. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de quem? De Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar aonde Marta o havia encontrado. Continua. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ir chorar. Olha só, os judeus sempre foram assim, né? Não tinham a credibilidade que você hoje tem aqui. Você pode levantar a mão para o céu que você talvez crê mais do que um judeu lá. Amém? Glória a Deus. Porque você crê no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ouviu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, mais a palavra, mais uma dúvida. Continua. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que o acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Ok? Amém? Amém, irmãos? Jesus era humano, lembra que nós já falamos sobre isso? Jesus também tinha a sua comoção. Amém? Continua. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam. Continua. Jesus. Só esse versículo aí dá para fazer uma pregação de mais de não sei quantas horas. Só esse versículo Jesus chorou, irmãos. Imagine. Só ele. Continua. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus estava chorando, claro, era o amigo. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Olha só, irmãos, presta atenção, continua. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra, colocava onde? Na entrada. Os sepulcros eram assim, amém? Eram feitos dessa forma, amém? Continua, filho. Tirem a pedra. Quem disse isso? Precisamos tirar muitas pedras, às vezes, da nossa vida. Muitas pedras do caminho. Que nos impede de enxergar o que Jesus enxergava. Irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Você não está aqui apenas por estar, eu já falei a respeito disso. Nós precisamos tirar muitas pedras, amém? Ele, Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há quantos dias? 4 dias. Continua, filho. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crê, verá a glória de quem? Se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Mas primeiro precisa fazer algo, João. Tirar o quê? A pedra. Enxergar o que Jesus estava enxergando naquele momento. Amém? Jesus lhe disse, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. O que ele fez primeiro, irmãos? Ele orou a quem?
tremendo isso, continua. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Continua. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Eu não sei, eu acho que eu fico imaginando coisas, não é possível. Lá dentro do sepulcro, Bruno, tiraram a pedra, removeram, mas ele estava lá dentro do sepulcro ainda. Eu acho que no bradar da voz de Cristo, já que já cheirava mal, já que todo o seu corpo, a sua estrutura corporal já estava podre, vamos dizer assim, é isso? É isso? Sim ou não? Quando Jesus brada, ele coloca sobre aquela vida e coloca o quê? Tudo novo, amados. Corpo novo, presta atenção, amém? Corpo novo, amém, amados? Sangue novo, cabelos novos, amém, aleluia? Tudo novo. Quando Jesus faz isso, ele quer fazer tudo novo. Ele quer tirar a podridão, quer que você tire a pedra, quer que a podridão saia, quer que você enxergue as coisas como Jesus enxerga, amém, amados? Continua, por favor, amém? Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas de quem? Tirem a faixa de quem? Dele, e deixam ele ir. Deixa ele ir, amém, amados? Acabou. Jesus deu uma ordem no mundo espiritual. Aquele corpo foi restaurado, totalmente restaurado, amados. Totalmente. Mas o que a gente vê com isso? Jesus, ele via oportunidade aonde não parecia ter mais oportunidade, não tinha mais jeito, estava morto há 4 dias, mas a glória de Deus precisava se manifestar, ele precisava voltar para a Judéia, da onde ele tinha sido expulso e quase morto com seus discípulos. Alguns deles até disseram que vocês ouviram ali: olha, nós vamos voltar, vamos morrer junto com ele, e acabou e pronto. Não é verdade? Não, mas ele tinha que voltar para mostrar a glória de Deus. E tinha que ser 4 dias, tinha que ser com o corpo podre, para poder ser renovado novamente. Amém? Aleluia? Nós enxergamos as coisas de uma forma diferente de Jesus, amados. Sabe? Jesus enxergava aquela colheita, tudo aquilo que estava ali na Palestina, todos aqueles, tudo, sabe, aqueles campos estavam, sabe, branqueados. Ele enxergava e falava: os campos já estão brancos, já estão preparados o que para a colheita. Só que os discípulos achavam que ele estava falando das coisas ali terrenas, ele estava falando da colheita espiritual, amados. Jesus enxerga onde nós não enxergamos. E nós precisamos ter o dom para ouvir, para enxergar, sim, as coisas de Deus da forma como Ele enxerga. Não vamos ser 100% não, mas vamos tentar, amados, amém? E nós só conseguimos, Rodolfo, lendo a Bíblia, aprendendo, se aproximando de Deus, fazendo e dando o melhor para Ele, amém? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu quero finalizar. Jesus, ele quer restaurar a nossa visão espiritual, uma visão, sabe, que talvez não seja completa. Eu quero restaurar a sua visão espiritual. Não enxergue as coisas do teu jeito, nem na sua perspectiva, nem na sua expectativa, não. Enxergue do jeito de Deus, amém? Aleluia. E em segundo lugar, fica as suas expectativas, fica os seus pormenores, porque em primeiro lugar tem que ser Deus, amém? Aleluia. Tem que ser Ele, é para Ele, é por Ele, queridos. Peça a Deus para que Ele possa abrir os teus olhos, para que você veja como Ele vê. E Ele vai abrir, amém? Lá em 1 Samuel, para finalizar, 16:7. 1 Samuel 16:7, vocês já podem ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, preste atenção, amados. Eu quero deixar essa palavra para você. O Senhor não o vê como homem.
O homem vê o quê? Mas o Senhor vê o quê? Fica com isso para você. Fica com isso no seu coração. Toda vez que você for, né, falar alguma coisa, seja secundário, ouve a voz de Deus. Deixa Deus falar. Deixa na expectativa de Deus. Deixa Ele agir. Quem vai fazer é Ele. Tá? Quem vai agir é Ele. Quem vai ordenar a bênção lá do céu é Ele. Não é mais ninguém, amados. Não são os nossos familiares, não são aqueles que a gente fala que nós amamos. Não, não são eles, é Deus primeiro. E depois vem eles. Amém? Glória a Deus. Enxergue como Jesus enxerga. Se você enxergar como Jesus enxergou, olha, as coisas são diferentes na sua vida. Com certeza. Eu quero chamar aqui à frente o Ministério do Louvor, por favor.